acontece em resposta à oração. E tivemos boas novas ali. Ela foi para casa falando em línguas. Tudo é possível ao que crê. Pai do Senhor, irmã Alice, estamos aqui com uma grande responsabilidade de falar um pouco aqui sobre o histórico, né, da Igreja Assembleia de Deus, o início da Igreja Assembleia de Deus aqui na cidade de Mulungu. E no período do saudoso pastor Davi Pio de Brito, foi onde iniciou um pouco dessa pesquisa, né, sobre a história da Igreja Assembleia de Deus em Mulungu. E ela veio ficar mais à tona, mais afinco, houve mais engajamento no período do pastor Antônio Silva. E nós começamos a conversar ainda com alguns irmãos que hoje já dormem no Senhor, principalmente a irmã Severina, mais conhecida carinhosamente por irmã Bill, que foi a primeira família a se converter aqui, e aproximadamente nos anos de 1970, não temos data exata, porque ainda nós estamos nesse apanhado, né? Que chegaram através da ferrovia, aqui, que veio um casal de missionário, onde veio que estudou evangelismo nessa cidade. Nós não temos bem o nome dele, que ela não lembra o nome dele, mas ela lembra muito bem de um funcionário da ferroviária, porque em Mulungu existia aqui uma estação de trem, onde embarcava tanto passageiro quanto também era material de carga próximo à usina, porque aqui tinha uma usina que funcionava, né? E esse material saía para outras cidades, até para outros estados. Um irmão chamado João Monteiro, e foi através dele, onde até pela influência por ser um funcionário da ferrovia, conseguiu alugar esse ponto para ser um ponto de pregação, onde iniciou tudo. E a primeira família a se converter foi o irmão Alexandre e sua esposa, irmã Severina, e uma irmã dele que nós ainda vamos tentar descobrir o nome dela. E esse casal foi que deu início a essa belíssima história. E em pesquisa, né, nós descobrimos que eles foram muito perseguidos pelo então padre da época, padre José Mesquita. E nós pesquisamos, fomos junto à prefeitura, junto ao setor de tributo, para tentar descobrir a data que foi construída a igreja. E quem construiu esse templo foi o pastor João Camilo, que na época estava pastor na cidade de Alagoa Grande. E encontramos, inclusive, o alvará de construção do ano de 5 de setembro de 1974. Foi concedido pelo prefeito da época, né, Adonis de Aquino Salles, nessa data, a autorização da construção. Dessa família ainda existe uma semente, a irmã Irenilda, mais conhecida por irmã Dida. O pastor de Alagoa Grande é quem dava assistência aqui na cidade de Mulungu. Logo após, ficou na responsabilidade da igreja na cidade de Alagoinha, que na época era o pastor José Venâncio. E com muito tempo, no período aí já de 1984, chegou a pastorear aqui o pastor Ferreira, que foi também pastor na cidade de Bahia. Ele também foi justamente ele quem construiu até a congregação lá no povoado de Gravatá. Inclusive temos alguns documentos, estamos pesquisando junto à prefeitura. A prefeitura conseguiu o alvará de construção tanto da igreja como também da casa pastoral. 11 anos depois, segundo o alvará aqui, de número 49/85, foi concedido no dia 7 de setembro de 1985 o alvará de construção da casa pastoral. E o pastor da época era o pastor Antônio Francisco de Oliveira, como está aqui abaixo. Após dias, tentando conseguir um terreno para doar junto ao prefeito da época, e sempre foi negado pela influência, que tinha a Igreja Católica na época, através do
Padre José Mesquita, e sempre foi um não. Até vinha esse funcionário da linha Ferra, né? Que ele era um maquinista, o irmão João Monteiro, e chegamos a esse ponto que, em breve, querendo Deus, com a graça dele e a grande sua misericórdia, estaremos inaugurando essa tão belíssima igreja aqui na cidade de Mulungu, sendo que no momento está à frente do pastor Edson e com grande apoio do nosso pastor presidente José Carlos de Lima. O pastor Luiz Gonzaga, o qual construiu a congregação lá na cidade, lá no povoado, do Lourenço, que hoje pertence a Guarabira. Logo após o pastor Gonzaga passou aqui o pastor Gerôncio, após ele o pastor Geraldo Francisco. Logo depois veio o pastor Davi de Brito, depois saudoso pastor de Jaci George Moreira de Carvalho, e depois o nosso amigo pastor Antônio Silva, depois pastor Severino Soares, carinhosamente conhecido como pastor Nino, foi quem iniciou essa atual reforma tanto aqui quanto o Gravatá, né? Mesmo com toda a dificuldade, e agora pastor Edson concluindo esse sonho, né? Vemos realizado esse sonho tão desejado, não só dos irmãos aqui em Cristo, como também da população de Mulungu. Meus amados irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui para mostrar a toda a igreja o templo provisório a qual Deus providenciou para a igreja antes que a construção começasse lá no templo que era. Nós estivemos orando e pedindo a Deus como fazer, como é que tinha que tirar o povo de lá para poder vir para cá. E começamos a orar e numa madrugada Deus disse a mim que abriria uma janela. A irmã Nicinha disse a mim: pastor, o irmão Sandoval, ele tem um templo ali na Rua da Estrela, que ele havia feito para trazer o seu filho ou um parente seu que era para pastorear, e está lá sem ninguém. Por que o senhor não fala com ele? E eu fui falar com o irmão Sandoval, e ele de pronto trouxe o nosso pastor presidente José Carlos de Lima, mostrei a ele, falei para ele, e ele entrou em oração também, junto com a igreja. E naquela feita, o irmão Sandoval de pronto disse: pastor, está aqui a chave. E nós se mudamos para cá, já faz 5 meses que estamos aqui, olha, é um lugar apertadinho, mas é uma bênção para a glória de Deus. Aqui Jesus tem batizado, tem salvado, tem libertado almas, e a nuvem que estava no templo, ela veio para cá. Aqui nós não pagamos aluguel, nós não pagamos nada aqui. E eu estava preocupado, dizendo: Senhor, nós vamos construir. E como será? Porque nós não temos condição de pagar um aluguel e construir ao mesmo tempo. Mas o Deus que prepara tudo, preparou esse espaço físico para nós. Olha aqui que maravilha. Tudo é possível ao que crê. Primeiramente, irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. É sempre uma satisfação, uma alegria para nós compartilhar com os acontecimentos para o reino de Deus. E mais precisamente na cidade de Mulungu, aonde nós tivemos o privilégio de passar ali 10 anos e 11 meses. Chegamos em Mulungu em 2011 e ali em Mulungu nós passamos esse período e tivemos boas novas ali. O trabalho se desenvolveu, fizemos vários batismos, inclusive nos 90 anos da Assembleia de Deus, nós trouxemos os candidatos que se batizaram aqui, e nos 100 anos, e alguns outros batismos que fizemos lá. E durante esse período, irmãos,
a obra de Deus tomou posições mais elevadas ali. E o nome do Senhor foi glorificado. E uma das coisas que me marcaram ali, durante esse tempo da Assembleia de Deus ali na cidade de Mulungu, são mais de 60 anos, eu fui o único pastor assembleano até agora a receber o título de cidadão uruguense. E para mim foi uma grande honra, um grande prestígio, uma grande alegria que eu tenho a todos que fazem aí a Assembleia de Deus e a todos da cidade de Mulungu. E uma das experiências espirituais, uma vez pela manhãzinha, mais ou menos umas 5:30 da manhã, chegou uma senhora com uma jovem senhora em casa, perturbada. E quando nós fomos orar por ela, o inimigo se apoderou dessa jovem senhora. E pela misericórdia de Deus, nós, na autoridade do nome do Senhor, expulsamos aquele demônio. De repente, a mãe daquela jovem senhora ficou muito feliz, né? E o nome do Senhor foi glorificado. Uma prova que Deus estava conosco naquele lugar. E Deus não nos imuniza, não é? Os trabalhadores do Evangelho são sensíveis aos desafios. Mas quando surge um desafio, acredite que o Deus que confiou esta missão vai lhe conceder vitória. Ô meus irmãos, e só chegamos em Mulungu e passamos esse período de 10 anos e 11 meses, primeiro por causa de Deus e depois por causa do nosso muito negro presidente, pastor Zé Carlos de Lima, ter confiado a responsabilidade do trabalho ali. Deus continue abençoando o pastor Zé Carlos, lhe concedendo muitas conquistas e vitórias. Eu me chamo Doralice Moraes Cavalcante, mais conhecida por Nicinha. Me converti no ano de 86. Comecei, a igreja era muito fraquinha, muito pequenininha, mas sempre a gente lá. Na minha casa teve uma vigília, o pastor Antônio Silva. Converteu-se umas 4 pessoas, inclusive a irmã Maria do assentamento. De uma vez que foi com o pastor Luiz Gonzaga, que o Espírito Santo baixou lá, que quase todo mundo falou em línguas. Tinha uma irmã mocinha, ela foi para casa falando em línguas, porque já era tarde da noite e não tinha de jeito, e ela foi para casa falando em línguas. Quando chegou em casa foi porque era pouca gente, mas os pouquinhos tudo ia. O irmão Custódio, quando eu me converti, ele já estava na igreja. Ele tinha, acho que era 4 filhas, meninas, mocinhas, e 3 filhos, mas ia tudo para a igreja. Ia para minha casa lá a pé, eles iam, né? E é maravilha. A oração deve ser uma coisa que a gente tem muito valor, a oração. Porque se a gente se dedicar mesmo, a gente vê resultado. E quando a gente precisa, só resolve uma oração, né? É porque a oração a gente sente a presença de Deus na oração.